Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. De certa maneira, a minha pregação de hoje é uma continuação da pregação que foi feita na quinta-feira. Iremos ler o mesmo texto, João capítulo de número 16, a partir do verso de número 7. João capítulo 16, a partir do versículo de número 7. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vo-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Podeis assentar. Esse diálogo ocorreu entre Jesus Cristo e os seus discípulos. Em período próximo de sua crucificação, logo depois de 3 dias, sua ressurreição e finalmente a sua ascensão aos céus, depois de ter aparecido redivivo aos discípulos. Ele diz que era necessário que ele fosse ao céu, fosse assunto aos céus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vo-lo enviarei. Este Consolador mencionado é revelado em João capítulo 14 como o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Jesus estava dizendo que ele iria ascender aos céus, mas os discípulos não ficariam sós. O Espírito Santo seria enviado para ser o Consolador, o ajudador, literalmente aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. Jesus, portanto, está dizendo até que alguma coisa vai aprofundar-se, porque a presença de Jesus entre os seus discípulos era física naquele momento, limitada pelo espaço e pelo tempo. Ele, estando com uns, não estaria com outros, mas o Espírito Santo, que não possui limitações de tempo e espaço, porquanto foi o Filho de Deus que se encarnou, não o Espírito Santo, poderia estar com todos os crentes, a toda hora, a todo instante, para sempre. Noutra passagem, Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Consolador prometido o foi para a igreja. O Consolador não viria para o mundo. Aliás, em João 14, Jesus diz que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas Jesus disse: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A promessa do Consolador é para a igreja. Ele está conosco e ele está enquanto Consolador, ajudador, capacitador em nós, quando somos batizados no Espírito Santo. Jesus diz: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Quando ele diz convém, é porque isso é necessário para uma situação melhor ainda. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, como que dizendo que a ausência do Consolador era para eles um desfalque, que ele indo e podendo enviar o Consolador, os colocaria numa situação melhor ainda, com a presença permanente do ajudador, no caso agora o Espírito Santo com eles. Mas quando eu for, vo-lo enviarei para vocês, enviarei para vós, enviarei para a igreja, para os crentes. A própria expressão Consolador, ajudador, mostra que ele veio para os que são de Cristo, para a igreja, para os crentes.
No entanto, o versículo 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Parece haver aqui, numa primeira leitura superficial, uma tensão ou uma contradição. Se ele veio para a igreja, veio para os crentes, veio para fazer algo a favor dos crentes, por que é dito então que ele aqui fará algo pelo mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É porque ele estaria nesta ação ajudando a igreja em relação à sua missão para com o mundo. Jesus nos incumbiu de pregar. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Registra o final do evangelho de Marcos, no final do evangelho de Mateus. Está lá Jesus dizendo: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em Lucas, Jesus diz que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. Como a igreja tem uma missão para com o mundo, não é que o Espírito Santo veio para o mundo, ele veio para ajudar a igreja, mas a missão da igreja é para com o mundo. Então ele vai atuar conosco na persuasão dos de fora, para que venham a se converter. E meus amados irmãos, é impossível ao homem caído voltar-se para Deus sem a ação do Espírito Santo. Há uma passagem da Bíblia, que está lá em Romanos, é citada do livro de Salmos, que diz assim: todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. O leitor dessa passagem talvez ache que Paulo está sendo muito radical, ou o salmista, porque diz: não há quem busque a Deus. Talvez o leitor diga: mas não existem crentes, eles não buscaram a Deus. Na verdade, meus irmãos, nós não teríamos buscado a Deus se Deus não tivesse vindo a nós primeiro. De per si, o homem não vai buscar a Deus. De iniciativa própria, o homem não vai buscar a Deus. Pode reconhecer alguns dos atributos de Deus na criação, que Deus pode levar em conta para enviar para esta pessoa um missionário, porque ela já tem os sinais de correspondência com o pouco que pode saber. Mas se a Bíblia nos retrata como perdidos, nós não sabemos encontrar o caminho de volta. Mas é através do Espírito Santo que o homem é persuadido. Mas isso não acontece de forma mística, como se ele de repente viesse a nós num transe e nos desse o entendimento. O Espírito Santo opera através da palavra que nós pregamos. Sua arma de trabalho, seu instrumento de trabalho é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele age através da nossa pregação. Nós somos ordenados para pregar o evangelho a toda criatura. Fomos ordenados para pregar o arrependimento, para a remissão de pecados em nome de Jesus a todas as nações. E o Espírito Santo vai conosco, e ele torna as palavras que saem de nossa boca poderosas no coração daqueles que as ouvem. Quando a Bíblia fala muitas vezes da palavra de Deus e de seus atributos, não está falando simplesmente da letra, está falando da palavra quando ela é pronunciada de maneira dirigida por Deus, e o Espírito Santo a vivifica na boca de quem a está pronunciando. Daí Paulo dizer: ore por mim para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, ou seja, que ela venha com a unção do Espírito Santo. Daí os profetas terem dito que a palavra de Deus, aquela que os profetas eram enviados para dizer,
era como um martelo que esmiuça a penha e um fogo que consome a lenha. Deus diz que a palavra por Ele enviada não voltará vazia. Ou seja, a palavra que Deus está dando ao mensageiro naquele momento que está na dependência do Espírito Santo, esta palavra é que em relação a ela foi prometida que vai dar o seu fruto de alguma maneira, vai cumprir aquilo para o que foi enviada. A Escritura fala da palavra de Deus viva e eficaz. A palavra viva é a palavra na boca de alguém que está na dependência do Espírito Santo, que está inspirando a falar aquilo que se contém na Escritura, está lhe dando lucidez, sabedoria, para trazer à boca a palavra certa, da hora certa, de acordo com o coração daquele que ouve. E então o Espírito Santo nos auxilia, Ele nos inspira, Ele traz vivacidade à palavra de Deus, à nossa boca, Ele traz a ela um poder sobrenatural de persuasão. Aqui diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. De três coisas o Espírito Santo há de persuadir o mundo: do pecado, da justiça e do juízo. No verso 9 diz: do pecado, porque não creem em mim. Não é natural do homem, irmãos, reconhecer o seu pecado, não da forma como Deus espera, daquela forma que leva ao verdadeiro arrependimento. Os homens costumam negar os seus pecados, às vezes até negar a moralidade para dizer que o que fazem não é pecado. Quando admitem que pecaram, normalmente não por causa da gravidade do ato em si, mas porque lhes trouxe más consequências, eles diminuem a gravidade do pecado, encontrando desculpas, formas de se vitimizar, dizer: eu fiz isso, mas também me fizeram isso. Ou então a pessoa procura lembrar de suas virtudes, como se por ela ter feito bem em outra ocasião, aquilo que ela fez de mal já tem um elemento de compensação. Ou ainda reconhece os seus erros, mas os vê como defeitos, falibilidade humana. Errar é humano, dizem, mas para que a pessoa possa ver o pecado em toda a sua maldade, para a pessoa ver o pecado em suas repercussões maiores, a gravidade cósmica do pecado, foi a entrada do pecado no mundo que fez com que esta terra, que era paradísica, ficasse sujeita a todas estas coisas que nós vemos que desorganizam a natureza. Foi a entrada do pecado no mundo, lá no Éden, que fez o homem que tinha a vocação de viver para sempre um ser mortal. Foi o pecado que introduziu a fadiga no trabalho. Foi o pecado, meus amados irmãos, que levou este mundo a ser afogado nas águas do dilúvio. É preciso ver a gravidade do pecado nestas proporções, no espelho de Deus, como Deus enxerga. E dessa forma o homem, ele não vai reconhecer naturalmente o seu pecado. Pelo contrário, ele vai achar que pregadores como eu são extravagantes, alimentam um discurso do ódio, são pessimistas, que são pessoas sombrias, mórbidas, que estão trazendo coisas desagradáveis. Mas assim foram entendidos muitas vezes os profetas que Deus enviou para chamar a nação de Israel ao arrependimento. Muitos foram hostilizados, apedrejados, rejeitados, denunciados até como antipatriotas, porque falavam contra o pecado da nação, como pessoas incômodas, desagradáveis, como Elias, como o próprio João Batista para alguns. Mas esta é a mensagem, é mostrar o pecado do mundo em toda a sua realidade.
O pecado, um só, uma desobediência, um comer de um fruto, mas uma transgressão a um Deus que cercara o homem de bondade e fidelidade. Fez o homem perder o paraíso e cair em maldição. Sodoma e Gomorra caíram sob o fogo por causa de sua promiscuidade. E o pecado, portanto, tem consequências graves, porque não é simplesmente uma transgressão de uma lei da natureza humana, a violação de uma lei física. É, na verdade, o homem tentando se colocar contra o seu Criador. É rebeldia, é revolta contra o próprio Criador de todas as coisas. O Espírito Santo é que pode mostrar isso para alguém. Uma das coisas interessantes, irmãos, que mostra que realmente ser crente depende de uma obra sobrenatural, é que há pessoas que pecam. Às vezes são evangelizadas por um crente, mas elas rejeitam, zombam, não vem nada da gravidade de seus pecados, porque tem uma indisposição para ouvir, mas num dia determinado, elas resolvem ouvir e abrem o coração. E estas pessoas, de repente, não é um processo, de repente, se sentem as piores pecadoras. A gente vê que é sobrenatural, porque a mudança ocorre repentinamente. Até então elas se achavam as tais. Até então elas não viam gravidade nos seus pecados, talvez até se orgulhassem dos pecados que cometiam. Mas de repente elas são quebradas naquele dia. E elas veem a miséria de sua alma, de seu estado, como uma cortina que se abriu, um véu que saiu dos olhos, e elas enxergam e sentem o seu pecado. Os períodos de grande avivamento foram marcados por isso. Ouvintes endurecidos, insensíveis, de repente estavam ali prostrados, chorando, gritando por misericórdia, porque um crente ali cheio do Espírito Santo lhes anunciou a palavra, e o Espírito operou com força, e o martelo bateu com força na penha, e o fogo consumiu fortemente a lenha, e aquelas pessoas sentiram então a gravidade do seu pecado. Eu vou reler textos que eu citei aqui na quinta-feira, pelo menos 2 deles, para mostrar essa indisposição do homem natural de reconhecer o pecado e sua gravidade. Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Jeremias capítulo 17, versos 9 e 10: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Note, o coração do homem é enganoso, o ludibria, mas Deus é aquele que esquadrinha lá no fundo, ilustrativamente, como se fosse até as entranhas. Lá em Hebreus 4:12 diz que ele é apto, a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Os homens se auto-enganam porque suas motivações mais mesquinhas ficam lá no recôndito do seu ser, não vem à luz. Numa estratégia defensiva, pessoas querendo fazer algo por sua própria ambição, orgulho, elas se convencem de que estão fazendo por altruísmo e benevolência. A realidade do que elas realmente intencionam fica oculto lá no íntimo de seus corações, mas a palavra de Deus vai como uma espada lá e tira de debaixo do tapete o que a pessoa escondeu de si, e traz à luz o que a pessoa nunca quis encarar, nunca suportou ver, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E note o que Jesus diz: ele convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim. É preciso, irmãos, para a pessoa vir a Jesus como seu Salvador e confiar nele como tal, que ela saiba que está perdida. Pessoas querem vir a Jesus como admiradoras dele, do personagem histórico,
querem vir a Jesus para se associar com uma figura que elas admiram, mas elas não querem vir a Jesus como pecadoras, para que se arrependam. Os fariseus, eles foram confrontados por Jesus porque eles não queriam reconhecer o seu pecado. Em João 5,44, Jesus disse: como vocês podem crer, buscando honra que vem uns dos outros e não a que vem de Deus? Vocês só vivem de homenagens recíprocas, de vaidade humana, não se reconhecem pecadores, como vão crer? Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O médico não veio para os sãos, veio para os doentes. A pessoa só virá a Jesus se ela reconhecer o seu pecado. É quando ela reconhece a sua miséria que ela sente que precisa de um Salvador. É aí que ela vai entender que precisa crer. O Espírito Santo convence o homem do pecado, porque o homem não crê, para que o homem possa crer. E na verdade, irmãos, nem todos os homens abusaram no mesmo grau da maldade que há em seus corações. Nem todos chegaram ao grau de um Hitler, de um Stalin. Nem todos deram vazão para sair de seus corações o mal que está lá na mesma intensidade, mas todos têm este mal no seu coração. Jesus disse que é do coração do homem que sai o adultério, a prostituição, e portanto que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E Jesus disse que todo homem tem o seu coração poluído, mas nem todos deixaram sair tanto quanto estes mais perversos. Mas tantos mais perversos, como aqueles que, tendo pecado, igualmente não deixaram sair dos seus corações esta maldade ao extremo, serão igualmente condenados se não virem a Cristo. Se não vierem a Cristo, serão igualmente condenados, porque Deus não tem balança para pesar, Ele tem uma lei da qual Ele exige obediência perfeita. E se formos transgressores, já estamos sob o juízo e condenação da sua lei. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não importa se você é um Hitler ou um transgressor menos ofensivo às relações sociais, mais polido, você precisa crer em Cristo tanto quanto um Hitler precisaria. Na verdade, o pecado que no final das contas leva a pessoa à condenação é o de não crer em Jesus. Porque se a pessoa não crê, ela tem pecado que a condena, independentemente de ela ser um monstro ou um pecador que não incomoda tanto a sociedade. Ela está no mesmo grau de endividamento para com Deus. As duas precisam igualmente de um Salvador, precisam vir a Jesus. E aqui nós ressaltamos que a fé de que fala aqui não é a fé que as pessoas dizem ter. A fé que as pessoas dizem ter quando elas falam: eu acredito em Jesus, eu gosto de Jesus, não está associada com o reconhecimento de quão pecadoras elas são. Pelo contrário, elas dizem acreditar em Jesus por se sentirem boas. Elas dizem acreditar em Jesus porque se identificam com a bondade dele, das suas ações. Eu estou sendo como ele, eu procuro ser como ele. Elas dizem acreditar em Jesus achando que esta crença em Jesus Cristo é para aprovar os seus atos. Está vendo? Eu sou como ele. É para encontrar méritos. A fé de que fala aqui a Bíblia é uma fé que nasce em alguém que foi convencido do pecado. Ele convencerá o mundo do pecado porque eles não creem em mim, para que creiam. É uma convicção de pecado que faz o homem dizer como Paulo: em mim mesmo, na minha carne, não habita bem algum. Faz a pessoa se abominar no pó e na cinza. E ela vem a Jesus Cristo não com esta fé que reconhece o personagem histórico, que traz à boca palavras poéticas. Ela vem a Jesus Cristo caindo por terra,
como aquela mulher que caiu aos pés de Jesus, chorando, lavando os seus cabelos, lavando os seus pés com lágrimas e enxugando com os seus cabelos. A pessoa que vem a Jesus com esta fé é a pessoa que viu toda a sua maldade, a sua pecaminosidade, a sua perdição. Ela vem a Jesus para encontrar refúgio. Esta é a fé confiante, que confia que na cruz houve a expiação da culpa, que confia que o Cristo ressurreto pode estender a mão e salvar. Não é uma fé meramente intelectual, é existencial. A Bíblia não a identifica como estando na cabeça, mas no coração. Se em teu coração creres, diz Romanos 10, serás salvo. É a fé que grita por socorro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a fé que deposita a vida aos pés de Jesus e o reconhece como Senhor. O Espírito Santo convence do pecado para trazer a pessoa a esta fé. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, diz o versículo 10, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O que Jesus quis dizer com isso? O Espírito Santo convencerá da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Meus amados irmãos, o termo justiça é muito mencionado no Novo Testamento, porque é colocada a coisa em termos judiciais. Se somos infratores da lei de Deus, e Deus é o supremo juiz, a sentença que é para nós é a sentença condenatória. Nós não temos justiça própria para apresentar diante de Deus, nós somos injustos. E a justiça de Deus exige que haja retribuição ao nosso pecado com o castigo e a pena. A Bíblia, portanto, representa a ideia de salvação como o homem ser justificado no tribunal de Deus. Justificado é o mesmo que, na linguagem mais conhecida no Brasil, inocentado. Inocentado é aquele que é declarado inocente porque as acusações contra ele não prosperam mais. Ser inocentado é o contrário de ser condenado. Ser justificado, portanto, é o contrário de ser condenado. Nós não podemos ser justificados, absolvidos, inocentados das acusações que há contra nós no tribunal de Deus, porque somos perfeitos. Nós não podemos argumentar, essas acusações são falsas. Nós não somos transgressores, somos sim, somos pecadores. Inclusive o Espírito Santo nos convence do pecado, veio, entre outras coisas, para nos convencer de que somos pecadores, para que possamos recorrer ao Salvador que é Cristo. Nós não temos justiça própria, nós temos que ser justificados com uma justiça alheia. Nós temos que apresentarmos-nos a Deus com uma justiça de alguém que realmente a tenha, para que possamos com ela sermos inocentados no tribunal de Deus. E Jesus veio para isso, para que fôssemos justificados no tribunal de Deus. Agora entenda o processo da salvação, o plano da salvação. Jesus se fez homem de modo sobrenatural. Ele não veio por uma relação sexual entre Maria e José. Ele não participou da carne e sangue de Maria e José. Se tivesse participado, ele estaria associado a Adão. Ele seria um descendente físico da queda. Ele estaria sob aquelas consequências que a queda de Adão trouxe para nós, a devastação da nossa natureza, que a tornou pecaminosa. Mas em vez de seu nascimento proceder na linha horizontal, ele veio pela linha vertical. O Espírito Santo disse a Maria, quando lhe anunciou que ela teria Jesus, e ela disse: como pode ser isso? Eu sou virgem. Ele disse: descerá sobre ti
o poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente te cobrirá, e o ente que de ti há de nascer será santo, filho de Deus. Portanto, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria um corpo para Jesus. Ele era humano, tão humano quanto nós. Eu até diria tão humano quanto Adão. Adão não teve ancestral, foi feito diretamente por Deus do pó da terra. E Jesus veio por obra do Espírito Santo. Portanto, Jesus não tinha natureza falida, caída, sob as consequências da queda de Adão, como nós, que somos participantes de sua carne e seu sangue. Jesus foi tentado, sim, como Adão, criado em inocência, foi tentado, mas escolheu a queda e trouxe a ruína. Jesus, porém, foi tentado e não pecou. Ele era o justo enquanto homem, o homem justo, o homem perfeito. O Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Na realidade, Jesus fez mais do que precisava como homem, porque ele deveria obedecer à lei de Deus para ser justo, e fez isso em tudo. Mas para além da lei, ele obedeceu o plano divino que envolveria ele se entregar livremente por nós, o que não seria uma obrigação dele, mas uma escolha dele. Ele em tudo agradou o Pai. Ele foi mais do que justo. O seu nome é mais excelente do que o céu. Ele, portanto, teve méritos excedentes ao que qualquer um precisaria ter. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. E esse Jesus tinha justiça para comparecer diante do Pai enquanto homem. O Filho de Deus, que se fez homem enquanto homem, foi um homem que poderia chegar diante de Deus como o justo, e não haveria nenhuma acusação que prosperasse contra ele, porque ele fez até mais do que se requer de um homem comum, e foi obediente. Mas ele escolheu tomar sobre si os nossos pecados. Ele morreu como nosso substituto, em nosso lugar. Quando naquela cruz ele estava, não era a ele que o Pai via, éramos nós. Quando o Pai viu Jesus, antes de ele tomar sobre si os nossos pecados, o Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Mas lá na cruz, Jesus dizia: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou os olhos, porque o Pai não estava vendo Jesus em Jesus, mas nós em Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados, foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali ele verteu o sangue que fez compensação pela nossa culpa. O justo morrendo pelos injustos para levar-nos a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o plano de Deus não era apenas que nós chegássemos no tribunal de Deus como pessoas que estavam endividadas e conseguiram pagar. No caso, Jesus pagou por nós. O plano de Deus era maior. Deus queria que nós chegássemos diante dele como se nunca tivéssemos pecado. O objetivo era Jesus levar a nossa transgressão na cruz, para que sua justiça, sua vida de obediência fosse contabilizada a nosso favor. Assim como ele morreu por uma vida que não viveu, mas eu e você vivemos, ele queria que nós fôssemos vistos por Deus com a vida que ele viveu, com a vida santa e perfeita. A sua justiça seria imputada a nós, contabilizada, creditada a nosso favor, como se a tivéssemos vivido, de maneira que Deus nos olharia agora como crentes salvos, não como aquele pecador que ele resolveu perdoar. Ele nos olharia como quem olha o seu próprio filho. O objetivo, diz lá na carta aos Efésios, era que fôssemos aceitos do amado, é que fôssemos justificados com a justiça de Cristo. Mas aí vem a grande questão: quando Jesus foi à cruz, sua justiça
existindo, não tinha mais alocação, porque era dele, ele deixou-a, ele morreu na cruz. Se ele tivesse permanecido morto, como aquela justiça poderia ser imputada a nós? Um morto não leva a sua justiça consigo, ela fica lá, tirando aqui o aspecto da vida eterna e levando em conta só o mundo físico. Quem partiu daqui está em outro lugar. Obviamente lá será considerado o que ele fez, mas se ele desaparecesse totalmente, sua justiça desaparecia com ele. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou para retomar a sua justiça para si, enquanto homem, com um corpo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, não mais com os nossos pecados sobre ele, os nossos pecados ficaram lá na cruz. Ele ressuscitou retomando a sua justiça. Ele ascendeu aos céus como o justo que está lá diante de Deus. E aqui é que está a questão. Ele está lá diante de Deus como o justo, nos representando. Nos representando. Deus olha para nós através de Jesus que está diante dele. É como se Jesus fosse um óculos. E Deus olha para nós através de Jesus. Ele enxerga Jesus. Ele está lá como justo. Assim como naquela cruz ele me representou, levando sobre si os meus pecados, morrendo em meu lugar. Ele ressuscitou para retomar a sua justiça e está lá diante de Deus com ela como justo. Onde eu vou encontrar a justiça de Cristo? Se ele tivesse permanecido morto, onde eu iria encontrá-la? Essa seria a incógnita. Mas ele estando vivo, ressuscitado, eu encontro nele. É indo ao Cristo ressuscitado que eu vou me associar a ele, ser ligado a Deus através dele. O crente é chamado de membro do corpo de Cristo. O crente é aquele que está em Cristo. Deus nos vê através de Cristo. Por isso que a Escritura diz lá em Romanos, no capítulo de número 4, versículo 25: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus não se desvencilhou da humanidade depois de ter morrido por nós. Ele retomou o seu corpo. Ele, de certa maneira, sendo Deus, permanece também homem para sempre, irmãos. Ele retomou o seu corpo para estar lá diante do Pai como um homem, inclusive com um corpo físico, nos representando. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que ele ressuscitou e vive para sempre, para interceder por nós. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para sempre, para representar-nos diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os sumos sacerdotes terrenos morrem e não podem prolongarem-se em suas missões, mas Jesus é sumo sacerdote para sempre, perfeito para sempre. Para garantir a nossa salvação, pense nisso, ele não só se fez homem, ele permanecerá homem por toda a eternidade. É isso que eu acho mais glorioso ainda. Ele não veio como homem resolver uma questão como homem, nossa, se desvencilhar da sua humanidade e está lá. Não, ele ressuscitou com um corpo. Ele se associou permanentemente à humanidade, para que o Pai nos considere à luz de Jesus, para que o Pai nos veja como se fôssemos Jesus, e através da sua justiça. Por isso que lá na primeira epístola de João, nós temos o seguinte escrito, 1 de João, capítulo de número 2, verso de número 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Note, Jesus Cristo o justo. Ou seja, se nós pecarmos, devemos nos arrepender
mas nem tudo está perdido, porque nós temos alguém que nos defende diante do Pai, o justo. Deus nos enxerga através dele. E note como a Bíblia fala, nós temos só um, não dois, não três, um advogado diante do Pai, por nós. E ele é o justo, porque ele quis dizer o justo, para lembrar que Deus não enxerga os nossos pecados para a condenação. Ele vai nos disciplinar como um pai disciplina os seus filhos, numa relação doméstica, espiritual, mas não na relação forense, judicial, porque nessa relação Ele nos está vendo através de Jesus, Jesus Cristo o justo. Mais uma vez Jesus quer confortá-los, quando Ele diz no texto que lemos, Ele convencerá o mundo, o Espírito Santo, da justiça, porque eu vou para o Pai. É como quem diz, eu vou para o Pai, mas não é ruim eu ir para o Pai, porque eu vou para o Pai, o Consolador vem para vocês. Eu dei a ordem para vocês pregarem o Evangelho a toda criatura, mas vocês não estarão sozinhos, o Espírito Santo estará com vocês. E Jesus aqui está dizendo, Ele convence o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, para que o mundo saiba aonde pode encontrar a justiça, é em Cristo. Eu vou lá para ser a justiça dos crentes. O Espírito Santo vai convencer o pecador de que ele não tem justiça própria, e que ele só pode encontrar justiça em Jesus, que está diante do Pai. Convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai para ser a justiça dos que creem. O Espírito Santo mostra que somos pecadores e nos traz a fé em Jesus, para crermos que Ele está lá diante do Pai, sendo o nosso representante, a nossa justiça. E nesse momento aí, meus irmãos, o Espírito Santo que opera através da pregação, dá testemunho de Jesus. Em João 15, versículo 26, a Bíblia diz, mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então ele diz que nós vamos testemunhar de Jesus, mas o Espírito Santo vai testemunhar conosco, vai estar conosco quando pregarmos sobre Jesus. É o Espírito Santo que mostra Jesus ao pecador, é o Espírito Santo que mostra que Jesus Cristo naquela cruz sangrou pelas nossas culpas, que mostra que Jesus está vivo para ser o mediador da aliança, o advogado, o sumo sacerdote junto ao Pai. É o Espírito Santo que mostra que não há justiça em nós, mas há justiça para nós no Cristo que está diante do Pai a favor dos crentes. Ele testificará de mim, disse Jesus. Se o Espírito Santo não testificar de Jesus enquanto pregamos, os nossos ouvintes só verão uma figura histórica, só verão o Jesus de Hollywood, dos cinemas. Mas o Espírito Santo mostra o verdadeiro Jesus ao pecador. Cabe a nós, pela Escritura, pregar a Cristo. Filipe, começando por uma determinada escritura, diz lá em Atos 8, anunciou Cristo ao eunuco. A partir da Bíblia nós pregamos Jesus. João diz no final do seu evangelho, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. A Escritura existe para apontar para Jesus, o pregador com ela mostra Jesus, mas isso não seria eficaz se o Espírito Santo não testemunhasse no coração da pessoa, não impressionasse os corações com a correta visão de Jesus. Tem gente que pergunta, como vocês sabem que vocês estão crendo no Jesus verdadeiro, na representação correta de Jesus? Poderíamos argumentar logicamente, dizemos que o Jesus em quem cremos é aquele que vimos representado nas Escrituras, que são fiéis e inspiradas. Mas mesmo assim, meus irmãos, isso não seria bastante. Nós sabemos que cremos em Jesus porque o Espírito Santo, tomando a Escritura, nulo apresentou.
Nós cremos no Jesus revelado pelo Espírito Santo através da palavra. Ele testificou de Cristo a nós, Ele mostrou Cristo a nós. E por fim é dito: Ele convencerá o mundo do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. De fato, para a pessoa vir a Cristo, ela tem que ter essas três noções: de que é pecadora, de que está sob juízo e condenação por causa disso, de que ela não tem justiça própria, mas Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, está lá diante do Pai para ser o advogado, para ser a justiça dos que creem. O Espírito Santo mostra quem somos, pecadores, mostra o que nos espera sem Cristo, o juízo, e mostra como podemos escapar do juízo e estar bem com Deus, não por aquilo que é nosso, mas por aquilo que é de Cristo, não pelo que somos, pelo que Jesus é, por aquele que pode nos representar diante de Deus e que está à sua destra. Convencerá do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado, que é o diabo. Veja só, o plano de Satanás ao conduzir o homem à queda era fazer Deus se ausentar da humanidade para ele usurpar domínio sobre os homens. O diabo não tem direito de dominar este mundo ou a humanidade, mas ele o faz, porque quando o homem pecou, Deus se ausentou do homem, e aí a humanidade ficou desprotegida, distanciou-se de Deus, saiu do lugar de proteção, saiu de Deus como seu guardião, e ficou exposta a um poder mais forte do que o dela, o de Satanás. Então o diabo usurpou, saqueou os vencidos pelo seu próprio pecado. E a Bíblia então passa a representar o diabo como Deus deste século, o príncipe desse mundo. Ele orquestra as ideologias, ele corrompe a política, ele degrada a arte, ele domina a mente dos homens caídos. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Mas lá no Éden, quando Adão pecou, foi feita uma promessa de que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Diz a Escritura: este teria ferido o calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Este que viria da mulher é Cristo. A serpente, Satanás. Jesus esmagaria a cabeça do diabo, embora tivesse ferido o calcanhar. Por que essa ilustração? Porque um calcanhar ferido, irmãos, dói, limita até o passo. Como Jesus, depois de morto, passou 3 dias imobilizado, o seu corpo lá no sepulcro, mas um calcanhar ferido se recupera, mas uma cabeça esmagada não. Jesus foi ferido nessa luta com Satanás para nos salvar, de maneira que ele foi ferido, mas não ferido fatalmente, mas o diabo foi, a cabeça da serpente foi esmagada. A cabeça indica o lugar pensante. Se fosse num ser humano, o plano de Satanás foi destruído, o que ele orquestrou foi desfeito. Lá naquela cruz, irmãos, Jesus mostrou ao diabo que ele não tinha conseguido o que imaginou. O diabo pensou assim: Deus tinha um plano quando criou o homem, queria o homem numa situação maravilhosa nessa terra, dominando as aves, sendo aqui o regente. Eu vou estragar esse plano, eu vou frustrar o plano de Deus. Ele conduziu o homem à queda, mas ele não destruiu o plano de Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus morreu pelos pecadores, e a justiça dos que creem nos representa a nós que cremos junto ao Pai, e livres de culpa, estamos agora protegidos por Deus. Nossos pecados não são mais vistos, Deus se aproxima, somos templos do Espírito Santo, e Satanás, irmãos, não tem poder sobre nós. O que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
e nós haveremos de herdar novos céus e nova terra, onde o plano de Deus se consumará. Aleluia. No final, o plano de Deus vai triunfar, novos céus e nova terra, e homens santos e redimidos vão morar lá. Para confundir a cabeça do diabo, Deus inverteu. Lá na criação, primeiro ele criou o mundo e depois pôs o homem. Agora ele criou primeiro os habitantes de novos céus e nova terra, para depois criar novos céus e nova terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, somos de um mundo que ainda virá. Esta terra que Satanás dominou vai terminar no fogo, conforme o livro de Sofonias, e surgirão novos céus e nova terra, onde o diabo não estará, mas o crente redimido estará, e habitaremos com Deus para sempre. E se o reino de Satanás, irmãos, que esta terra agora como está, terminará no fogo, o seu príncipe também vai junto, o diabo também vai junto, vai terminar no fogo. O que Jesus aqui está dizendo é que lá na cruz ele sentenciou esta situação caída. Na ressurreição ele inaugurou novos céus e nova terra. O crente que aceita Jesus, sua vida velha associada a Adão termina na cruz, associado à ressurreição de Cristo. Ele renasce, já é cidadão do mundo do porvir, e este mundo terminará sob juízo, e o diabo vai junto. O príncipe desse mundo já recebeu a sentença, agora ele já sabe que este mundo termina no fogo, e que virão novos céus e nova terra, e que ele não estará. Ele já tem a sentença, só falta a execução. Quando ele caiu no início, ele foi expulso do céu e veio para a terra, pensou que aqui era o seu estado final, usurpou o que era do homem, achou que aqui tinha o seu reino. Lá na cruz ele descobriu que este reino vai findar, já tem a sua sentença, e os redimidos têm um outro mundo que Deus estabelecerá para eles, novos céus e nova terra. Ele já sabe o que lhe aguarda, ele já recebeu a sua sentença. E os que não quiserem aceitar Jesus irão estar debaixo da sentença que é para Satanás. Lá em Mateus, no capítulo de número 25, veja o que Jesus dirá aos ímpios que não creram. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Você quer seguir o diabo? Então vai com ele, é o que Jesus está dizendo. Vocês vão com ele porque ele foi o príncipe de vocês, porque vocês não quiseram a redenção que é por meio de Cristo Jesus. Lá em Hebreus 6, entre as doutrinas básicas está a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. A expressão é essa, juízo eterno. A Bíblia, meus irmãos, ensina que o homem que morre sem Cristo não tem mais esperança, que o inferno é eterno. Quando passarem milhões e bilhões de anos lá, ainda não terá sido nem o começo, não terá fim, não terá resgate, não terá segunda oportunidade. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vem depois disso o juízo. A Bíblia chama o inferno de fogo eterno. O mesmo homem que não quer reconhecer o seu pecado para se arrepender, que quer ter justiça própria e não quer reconhecer que a justiça para ele só pode ser aquela que é de Cristo, que está diante de Deus pelos crentes, este mesmo homem se escandaliza com a doutrina do inferno, se escandaliza com a doutrina da condenação eterna. Se a pessoa não acha que é tão pecadora, também não acha que deve ter uma consequência tão grave assim. Você só vai reconhecer o inferno eterno quando você reconhecer a gravidade do seu pecado. O Espírito Santo mostra-nos a gravidade do pecado para que nós entendamos que se nós não tivermos a Cristo como Salvador, o nosso pecado nos enterrará no juízo eterno. É o Espírito Santo que convence do juízo. Se a Bíblia diz que ele convence, é porque os homens relutam com isso. Os homens relutam com isso. Os espíritas preferem
acreditar em reencarnações futuras, em vez da possibilidade do inferno. Os católicos, para amenizar a dicotomia céu e inferno, criaram um lugar intermediário, o purgatório, e no passado ainda falavam de um quarto que era o limbo. Os testemunhos de Jeová dizem: não, o inferno é só a sepultura, não é um lugar espiritual de condenação. Os adventistas dizem: a pessoa vai para o inferno, mas lá é consumida e desaparece, não tem esse sofrimento eterno lá não. Note como há uma resistência ao que a Bíblia diz sobre a condenação. Os materialistas dizem: morreu, está tudo acabado. Alguns são mais ríspidos e dizem: eu não quero acreditar num Deus que criou um inferno para sempre. Eu quero dizer para este que o Deus que criou o inferno para sempre foi o mesmo que enviou seu filho para você não ir para lá. Foi o mesmo que enviou seu filho para morrer, para você não ir para lá. Então, se você for para lá, atribua a culpa a si, porque o preço foi pago, a redenção aconteceu. Jesus morreu na cruz por você, Ele pode ser a sua justiça diante de Deus. Hoje arrependa-se, creia no Evangelho. Creia no Evangelho. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. No mundo que nega castigo até para os filhos desobedientes em casa, no mundo que nega pecado e faz de sodomitas celebridades, só o Espírito Santo de Deus. No mundo que só consegue ver o Jesus do The Chosen e das novelas da Record, só o Espírito Santo para mostrar o Jesus da Bíblia. Que o Espírito de Deus abra os seus olhos, disponha o seu coração, lhe traga o arrependimento nessa noite e lhe faça vir a Jesus por fé. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. Tu nos deste uma missão impossível aos homens, por isso Tu nos enviaste o Consolador, Senhor, para trazer convicção de pecado, para trazer arrependimento, para trazer novidade de vida. Se estivéssemos aqui elevando estima de pessoas, aplaudindo suas contribuições, Senhor, elogiando, meu Deus, falando sempre bem, talvez este lugar estivesse lotado, mas nós estamos aqui dizendo a verdade que o Senhor nos enviou para dizer, falar aos homens que eles são pecadores, que eles precisam se arrepender, mas que há esperança, há salvação através de Jesus Cristo, nossa justiça junto ao Pai. Que o Senhor faça vidas virem a Cristo nessa noite, para, meu Deus, não lhes pesar mais a sentença do juízo eterno, para que tenham salvação nesta noite, perdão para os pecados, para que sejam absolvidas no tribunal de Deus, habitadas pelo Espírito Santo, e para que saibam, Senhor, que estão agora em nova condição para contigo. Faz esta obra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu gostaria de perguntar: quantos aqui dizem, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação? Se eu morresse agora, eu não sei para onde iria a minha alma. Eu hoje vejo que o pecado é grave, que minha transgressão é grave, e vejo que só Jesus pode salvar. Então tome a sua decisão, venha a Ele, fala a Deus, fala aos corações, que o teu Espírito faça o que nós não podemos fazer. Traz vidas a Ti. Se você quer entregar seu coração a Cristo, levante sua mão onde você estiver.
E nós vamos orar por você. Você diz: pastor, eu não sou crente ainda, ou eu estou afastado, afastada, mas eu entendi o caminho de volta, eu entendi a palavra, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Faça como eu aqui no meu lugar, levante sua mão e eu vou orar por você. Vou orar por você nessa noite. Você pode sair daqui do mesmo jeito que chegou. Ouviu tudo e tudo continua na mesma, porque você não deu lugar, você não abriu o seu coração. Mas você pode sair daqui uma pessoa salva, uma pessoa renascida para Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se houver alguém que quer entregar o coração a Cristo, quer se reconciliar com Deus, faça como eu aqui no meu lugar estou fazendo. Levante sim a sua mão e nós vamos orar. Vamos orar pela tua vida nessa noite. Há alguma pessoa, alguém? Levante a sua mão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela ecoe em muitos lugares e chegue a muitos corações. Que o Senhor traga vidas a Cristo, que o seu nome seja honrado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, se alguém tiver algum aviso, uma oportunidade. Eu queria